Jesus. Amém. Romanos 7, você não precisa ficar em pé, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós iremos navegar em alguns versículos importantes. Como eu sempre tenho dito, nós não podemos nos aprofundar versículo por versículo, mas aquilo que nós entendemos importante para o momento, nós estamos estudando e aprofundando, para que seja de edificação, de crescimento, de fortalecimento, de sabedoria para a nossa vida. Capítulo 7, o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação entre um casamento e a nossa ligação, a nossa relação entre antiga aliança e nova aliança. E nós já vimos, já aprendemos sobre a lei, nós já aprendemos sobre o pecado, nós já aprendemos sobre a justificação, e aqui nós vamos aprender um pouco a respeito desta relação do cristão, da igreja de Cristo, entre a nova e a antiga aliança. Meus irmãos, então nós vamos aprender aqui esse movimento que o apóstolo Paulo está nos ensinando. O versículo 6 é que nós vamos basear, porque ele conclui do versículo 1 até o versículo 6, nós iremos entender aqui o que nós vamos aprender nesses 6 primeiros versículos. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Então, irmãos, nós entendemos que o apóstolo Paulo está nos posicionando diante de Deus, está nos posicionando em Cristo. Muitas pessoas, até de maneira equivocada, dizem que nós somos o Israel de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Então Paulo está fazendo este contraponto entre a antiga e a nova aliança. E ele vai fazer então essa relação com o casamento. Ele vai dizer, ora, se a mulher está casada e tem relação com outro homem, ela comete adultério. Mas se o marido morrer, está desimpedida dessa lei e ela pode contrair um novo casamento. Então Paulo está fazendo esta aplicação. Nós não estamos mais presos à antiga lei. Agora nós estamos debaixo da nova lei, que é Cristo. Então veja bem, esses são os primeiros versículos neste contraponto. Essa semana, uma pessoa me perguntou e disse, pastor, por que os homens não precisam mais se circuncidar? Eu falei, nós não precisamos, os homens não precisam mais se circuncidar, nós não precisamos guardar os 10 mandamentos, não precisamos guardar os 613 preceitos, não guardamos o sábado, porque nós não estamos mais debaixo daquela lei. Aquela lei foi estabelecida para os judeus, para aquela primeira aliança. Agora, é o que Paulo está dizendo, nós já morremos. Como nós lemos aqui, como estaremos presos para aquilo que já morremos? Então, por isso, nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo. O sábado, os judeus deveriam guardar debaixo da antiga aliança. E nós guardamos o domingo, porque foi o dia em que Cristo nasceu. Então foi esta explicação que eu dei para essa pessoa, falando a respeito disto.
Então, por que nós gostamos dos judeus, oramos pelos judeus, é a obrigação, Cristo falou para isso? Nós gostamos dos símbolos do judaísmo, é bonita a menorá. Esse dia eu vi uma menorá tão bonita, fui comprar, era R$450, eu voltei triste embora, né? Era bonita, mas o dinheiro não deu, né? Então nós gostamos do símbolo da Arca da Aliança, nós gostamos de quem tem condição, né? Eu penso assim, o dia que Deus me der condição financeira, eu não quero ir para Disney, não quero ir para Wall Street, não quero ir para o Texas, embora seja bonito essas coisas, eu quero ir para Jerusalém. Quero conhecer Jerusalém. Mas nós não vivemos, nós não somos judaizantes. Nós somos a igreja de Cristo. E é isso que Paulo está dizendo. Porém, nós estamos livres da lei. Por que nós estamos livres da lei? Porque Cristo cumpriu a lei por nós. E louvado seja Deus por isto. Pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova. Qual é a maneira nova do crente servir? É servir a Cristo. É obedecer os mandamentos de Cristo. Então, para que nós temos o Antigo Testamento? Porque serve de amparo para a teologia do Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento era uma sombra das coisas que iriam acontecer. O sumo sacerdote na antiga aliança estava representando o Cristo que um dia viria e se tornaria o sumo sacerdote e entraria de uma vez por todas no Santo dos Santos. Então, irmãos, nós não podemos ficar presos à antiga lei. Nós devemos amar, nós devemos amar a Bíblia A Bíblia ela é completa e não pode ser dividida, não pode ser tirada, não pode ser diminuída, não pode ser acrescentada, mas nós temos que entender a nossa posição diante de Deus. Então nós não somos judeus porque não nascemos do povo judeu, não somos o Israel de Deus, mas somos a igreja de Cristo. Por que nós não somos o Israel de Deus? Porque nós não estamos sujeitos à antiga aliança. Nós estamos sujeitos à nova aliança e servimos de maneira nova. Ontem pela manhã, o pastor Paulo, que ministrou a palavra aqui, ele contou, ele é especialista sobre gestão de pessoas e gestão de conflitos, e o texto que ele leu aqui foi de uma discussão que houve entre Paulo e Pedro. Pedro era mais judaizante e Paulo já era mais dos gentios. E Pedro estava comendo com os gentios, daqui a pouco começou a chegar o povo de Jerusalém. Pedro se afastou dos gentios e ficou só no meio dos judeus, e Paulo ficou bravo. E Paulo diz, eu resisti-lhe na sua cara. Então Paulo estava dizendo, olha, agora nós não pertencemos mais à antiga aliança, nós pertencemos à nova aliança. Eu estou reforçando, estou frisando para que isso fique bem claro na nossa mente. Nós não dependemos da antiga aliança, nós servimos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga da letra. Aqui existe... Eu cresci ouvindo esse texto, esse não é um texto que remete a que este texto remete àquele, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica, então não podemos estudar. Não podemos fazer um curso bíblico, não podemos fazer um curso de teologia, não podemos fazer uma faculdade, porque a letra mata. Não, irmãos, nós já vamos entender o que é isso. Paulo está dizendo, antigamente se servia através da letra, mas agora nós servimos através do Espírito. Mais para frente nós vamos entender bem isto. Então nós servimos, qual que é a maneira nova de servir a Cristo? No Espírito. Como que o judeu deveria servir antes de Cristo? Ele tinha que ir para a letra, ele tinha que ir para a lei, ele tinha que ir para os 613 preceitos e dizer, não, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Servia segundo a letra. Não está falando, a letra aqui não significa conhecimento, estudo, está falando com relação à lei.
E nós servimos segundo o Espírito Santo de Deus. E mais para frente nós vamos nos aprofundar nisso. Vamos passar adiante aqui. Versículo de número 14. Então, do versículo 1 ao versículo 6, Paulo está fazendo essa comparação entre o antigo casamento e o novo casamento, a antiga lei e a nova lei. Agora aqui, Paulo vai falar do 7 ao 25, ele vai falar sobre a lei do pecado. E o 14 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Isso aqui é interessante. A lei antiga, qualquer pessoa podia entender. O judeu entendia a lei antiga. O grego entendia a lei do judeu. Qualquer outra nação poderia pegar os livros, poderia pegar as leis que estavam escritas, ler e entender, porque a antiga aliança é baseada na letra, naquilo que está escrito. Agora Paulo aqui no 14 diz: porque bem sabemos que a nova lei é espiritual. É por isso que mais adiante Paulo vai dizer que o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. O que é da carne se discerne pela carne, o que é espírito se discerne pelo espírito. Então a igreja, ela não pode ser formada, não que ela não pode no sentido de nós determinarmos, é o que Deus estabelece. Aquele que não é espiritual não faz parte da igreja verdadeira. Pode cantar, pode chorar, pode virar piruleta, pode rolar, pode ser batizado, pode ter um nome no rol de membros. Se não for espiritual, não consegue entender o que é igreja na essência. Então, quando nós tratamos de igreja, por isso que eu falo, irmãos, pastorear, não é simplesmente tratarmos quem dirige, quem prega, quem canta, quem toca, se os impostos estão pagos em dia, se está tudo certo com o contador, se o IPTU está em dia. Não, irmãos, a igreja verdadeira, a igreja, o papel do pastor da igreja é fazer com que entendamos espiritualmente o que é a igreja na sua essência. Então a igreja não pode ser rasa, a igreja não pode ser superficial. A igreja, o ser cristão não pode ser só vir aqui num culto, bater palma, cantar e ir embora. E falar, ou o louvor hoje estava bom, ou o louvor estava ruim, a pregação estava boa, a pregação estava ruim. Não, o ser cristão, na verdade, é ter a vida espiritual para compreender a lei que nós temos que viver. E eu aprendi, irmãos, depois de tanto tempo, pregando e pastoreando. Só no Partênope pastoreei 6 anos. Elisa Nadiessa estiveram por lá, né? José Lucas também esteve por lá. Presbítero Jorge. Foi um tempo de muito aprendizado. Agora pastoreando aqui na Igreja Sede. Mas os tempos que nós pregamos, e o meu desejo era ser itinerante. Não queria saber de pastorear, não. Deixava por conta do pastor Rubinho, né? Porque itinerante é uma bênção, né? O itinerante é o pudim. Sabe por quê? O pastor é comida forte. O pastor é arroz, feijão, carne, um ovo para dar sustância, né? Mas quando vem um pregador de fora, ele é a sobremesa, ele é o pudim, né? Ele vem, e todo mundo se alegra, que bênção que é esse pastor, e ele vai embora e deixa os problemas com o pastor da igreja. Era tão bom que a minha mente eu queria ser isso. Você passa aqui, prega lá, e deixa que o pastor resolva os problemas da igreja. Eu só quero passar com a sobremesa. Mas aqui, Paulo está dizendo, porque bem sabemos que a lei é espiritual.
Então, só o crente espiritual, e Paulo fala sobre 4 tipos de crentes nas suas cartas. Alguém sabe os 4 tipos de crente? O forte, o fraco, o carnal e o menino. Se você estudar as cartas de Paulo, você vai ver, ele fala sempre sobre esses 4 tipos de crentes. Então aqui ele está falando que nós devemos ser espiritual, é o crente forte. Porque se eu não for espiritual, a igreja vai ser baseada no que os homens nos oferecem. O pastor falou uma coisa interessante ontem aqui pela manhã. Ele disse assim, antigamente o pastor pregava a verdade na igreja e as pessoas mudavam. Hoje o pastor prega a verdade e as pessoas mudam de igreja. E ele continuou dizendo assim, antigamente o povo de Deus sofria pelo evangelho. Agora o evangelho sofre por aqueles que dizem que são o povo de Deus. Porque se nós não entendermos espiritualmente a essência da igreja, nós ficaremos nas coisas rasas, superficiais, nas picuinhas. O irmão Zé não me cumprimentou hoje. Não apareço mais na igreja, né? Pastor Joel lá, ele pregou ontem ali, eu achei que ele estava dando umas indiretas para mim. Pastor, não deixa mais ele pregar, não. Esse é o crente carnal, esse é o crente menino, que ainda não entendeu a essência da igreja, a essência do evangelho, a essência de Cristo, a essência do ser cristão verdadeiro. Então, Paulo está dizendo, porque nós bem sabemos que a lei, a nova lei é espiritual. Como você vê a igreja? Como você vê o evangelho? Como você entende a essência da igreja? Paulo está dizendo, versículo 14, bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, o crente carnal, ele está vendido à escravidão do pecado. O carnal está preso às coisas da carne. O espiritual está preso às coisas do espírito. O menino está preso às coisas de menino. O fraco está preso às coisas dos fracos. O forte está preso às coisas dos fortes. Conforme a gente anda, com quem a gente anda, tem um ditado popular, né? Me diga com quem andas, que eu direi quem és. Isso é uma verdade. Com quem você está associado? Eu e o pastor Rubinho, uma vez, fomos conversar com o pessoal na delegacia. Nem lembro o que a gente foi fazer lá, mas fomos conversar com o pessoal. Fazer um serviço lá, né, nos computadores. E começamos a conversar com o delegado ali. E ele falou assim, o problema é que essas pessoas, elas se juntam. O drogado junto com o drogado, o bêbado junto com o bêbado, o ladrão junto com o ladrão, né? Se afinam, né? Então, irmãos, na igreja é assim. O carnal vai andar com o carnal. O fraco vai andar com o fraco. O menino vai andar com o menino. Irmãos, a GL faz uns desenhos. Aqueles desenhos de criança de 7 anos de idade. Ela fala, olha papai, ontem ela entregou ali uns desenhos, não, na quinta-feira, ontem ela entregou uns desenhos, colocou no meu bolso. E eu falo, que coisa linda. Que desenho mais lindo. O que é que eu não estou entendendo? Mas é lindo, né? Ah, é o papai, oh, que coisa linda. Coisa de criança. Agora imagine ela com 20 anos de idade, chegando com o mesmo desenho, falando, olha papai, o que eu fiz? Você fala, vou levar no médico para ver o que está acontecendo. Então, irmãos, na vida cristã, a gente bate o olho e vê com quem a pessoa está associada, a gente já sabe. E é difícil dar errado. Então, veja, irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso, porque bem sabemos que a lei é espiritual. E quanto mais forte eu estiver espiritualmente, mais eu entenderei da lei de Cristo na minha vida.
É por isso que o carnal não tem força, pastor, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para ler a Bíblia, eu não tenho força para vencer o pecado, porque é carnal. Agora, quanto mais espiritual nós somos, mais nós entendemos da lei e mais nós somos fortalecidos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, a nova lei. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, irmãos, aquele que é o crente carnal, ele está amarrado não com Deus, está escravizado pelo pecado. Seguindo adiante, vamos lá para o versículo 22. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Veja que é uma batalha que Paulo está descrevendo. Paulo está descrevendo uma guerra. Paulo está descrevendo um momento turbulento, um momento decisivo, um momento que pode nos aproximar de Deus ou nos tornar escravos do pecado. O que Paulo está dizendo aqui? 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então o nosso homem interior, o nosso espírito, nós temos prazer naquilo que é de Deus. Então nós amamos aquilo que é de Deus. Eu sempre reflito e sempre oro por isto. Porque eu não posso ser crente apenas por medo ou por obrigação. Esses dias apareceu para mim no YouTube um pedaço de um podcast. E não era brincadeira, era coisa séria. E o rapaz estava dizendo, um rapaz novo, de uns 30 anos, estava dizendo assim, eu sou crente. O cara, você é crente? Sou, porque eu morro de medo do inferno, rapaz. Deus me livre de eu ir para o inferno. Não quero nem saber de inferno, por isso eu sou crente. Se for salvo por isso, mas isso não é o verdadeiro evangelho. Isso não é ser verdadeiramente cristão. Eu não sirvo por obrigação e não sirvo por medo. Pois se eu não for na igreja, Deus não vai me abençoar. Se eu não der o dízimo, não vou prosperar. Se eu não ofertar, Deus não vai multiplicar na minha sementeira. E se eu não ler a Bíblia, quem sabe eu vou para o inferno? Não. Paulo está dizendo, o meu homem interior ama a Deus e as coisas de Deus. E Paulo diz assim, e o amor de Deus está derramado em nossos corações. E a minha oração, e eu aconselho a você orar assim também. A minha oração é, Senhor, se o teu amor está derramado no meu coração, eu preciso que ele seja multiplicado. Se eu tenho o Espírito em mim e posso receber mais, a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, significa ter mais ainda do Espírito. Então eu posso ter mais do teu amor. Porque o meu amor, como diz a Bíblia, o amor humano natural é amor simples, fingido, interesseiro, superficial, que depende das circunstâncias. O nosso amor natural é assim, se você me ama, eu te amo. Se você vai me beneficiar, eu te amo. Mas o amor de Deus é o amor ágape, o amor puro, o amor verdadeiro. Então eu sempre oro, Deus, eu quero, primeiro, amar a Ti verdadeiramente. Segundo, eu quero amar as Tuas leis verdadeiramente, que é a palavra do Senhor. Terceiro, eu quero amar o Teu reino verdadeiramente. Quarto, eu quero amar o Teu plano para a minha vida. Quinto, eu quero amar os meus irmãos verdadeiramente. E assim vai a lista. Porque não adianta eu estar aqui na frente pregando,
Não adianta, às vezes as pregações são boas, às vezes a gente volta animado para casa, hoje fluiu a pregação. Mas se eu não amo a palavra, se eu não amo a Deus, se eu não amo a igreja, se eu não amo o reino de Deus, tudo é superficial. Tudo é interesseiro. Tudo é com uma segunda intenção. Mas Paulo está dizendo aqui, 22, porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Qual é o teu prazer? Hoje em dia o mundo oferece tantos prazeres. Vamos fazer uma lista? Vamos lá? Tem gente que tem prazer no Facebook. Tem gente que tem prazer no YouTube. Tem gente que tem prazer no Netflix. Tem gente que tem prazer no futebol. Tem gente que tem prazer em outro esporte. Tem gente que tem prazer na academia. Tem gente que tem prazer na caminhada, na corrida, no shopping. Em Curitiba, aqueles parques bonitos. Tem gente que tem o prazer de estar nisso. Puxa, hoje eu não vou para a igreja porque eu preciso ir no cinema. Hoje eu vou, domingo. Hoje, é que fez o Neto Scaff, ele fez um texto grande sobre o domingo, hoje não deu tempo de ler, mas ele colocou lá no Facebook dele. Ele falou, domingo é o dia do Senhor e nós estamos tomando o dia para nós. Domingo é o dia para nós oferecermos ao Senhor e nós fazemos esse dia os nossos interesses primeiro. E se sobrar o tempo, eu vou à igreja. Se sobrar o tempo, eu adoro ao Senhor. Durante a semana é a mesma coisa. Nós estamos colocando as nossas coisas em primeiro lugar. E se sobrar um tempo, eu oro. E se sobrar um tempo, eu leio a Bíblia. Daí sobra lá, no final da noite, você está cansado, lê meio versículo e já apaga. Pastor, fiquei com a Bíblia aberta a noite inteira. Estava lendo, não, eu dormi com ela no colo. Acordei de manhã. Então Paulo está dizendo aqui, olha, o meu prazer, o prazer do meu homem interior é na lei de Deus. Então o homem espiritual, o prazer dele está em agradar ao seu Deus, em agradar o seu Senhor. E se sobrar um tempinho, ele vai agradar a si mesmo. Então o mundo hoje está cheio de facilidades, irmãos. Versículo 23, ele vai dizer, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Irmão, é fácil ler a Bíblia? Não é. É fácil orar? Não é. Fala assim, amanhã eu vou orar 8 horas da manhã. Chega a visita, chega a gente, toca telefone, você precisa sair correndo, não dá tempo de orar. Você fala assim, não, eu vou orar das 11 ao meio-dia. Chega na hora e fala, nossa, mas estou tão cansado, acho que vou orar 5 horas da tarde. E chega às 5 horas da tarde e fala, não sei, não vai dar certo, acho que eu... E a gente vai protelando as coisas. Então é isso que Paulo está dizendo, olha, o meu homem interior ama a Deus, ama as coisas de Deus, mas existe uma guerra. A minha carne não quer as coisas de Deus. O que é mais fácil? Assistir um filme de 2 horas ou um culto de 2 horas? É lógico que o filme é mais tranquilo. Ainda mais se for no cinema, com ar-condicionado, tela grande, som 5.1, com um baldão de pipoca na mão, você nem vê passar a hora. Mas dentro da igreja, tem gente que quando chega, pastor, o culto vai terminar rápido hoje? Antes de começar. Pastor, faz o culto mais rápido hoje aí, para que a gente tenha uns assuntos para resolver. Lógico, tem coisas e coisas, né? Tem as situações que a gente entende e releva. Mas está falando de uma prática diária. Veja que Paulo está falando aqui a respeito da lei e o pecado. A lei do Espírito guerreando contra a lei da carne. A lei do Espírito nos prende, nos amarra a Deus. E a lei da carne nos amarra ao pecado. Vamos lá, 24. Miserável homem que sou. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nós estamos estudando Romanos, mas eu não posso deixar de passar aqui Gálatas.
Éric, eu vou pedir para você colocar Gálatas. Gálatas 5:17. E vamos seguindo até o 20 alguma coisa lá. Ó. Porque a carne luta contra o Espírito. Paulo, escrevendo aos Gálatas, é a mesma coisa daqui de Romanos 7. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Próximo versículo. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês estão debaixo da lei do Espírito. Ora, as obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Seguindo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. É desta batalha aqui que Paulo está falando nos versículos que nós lemos anteriormente. Então, ali está bem claro, as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele está falando que há uma guerra, uma batalha, porque os dois são opostos entre si. Seguindo aqui para encerrarmos essa noite. 25? Não, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Veja, irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele declara por duas vezes, né? Uma vez ele diz, sou carnal, no versículo 14, e no versículo 24 ele está dizendo, miserável homem que sou. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Se o presbítero Jorge, o pastor Joel, o pastor Rubinho conhecer, ou alguém conhecer, favor me apresentar. Mas nos nossos dias, no mundo todo, nos nossos dias, existe alguém mais crente do que Paulo? Existe alguém tão cheio de poder e autoridade como Paulo? Com um ministério tão poderoso como o apóstolo Paulo? Se alguém conhecer, eu gostaria que me apresentasse. Eu queria conhecer. E agora Paulo está dizendo aqui, quando ele diz lá, carnal que sou e miserável que sou, ele está se referindo ao seu homem natural. Por isso nós não podemos brincar de ser crentes. Não se engane com a sua carne. Não engane com o seu homem natural, dizendo, isso aqui eu mato no peito e tiro de letra. Pastor, pode ficar tranquilo. Ixi. Fique tranquilo, pastor, não me conhece. Sei. O apóstolo Paulo está dizendo, eu sou carnal. O apóstolo Paulo está dizendo, eu sou miserável. Daí vem um miserável e diz assim, não, eu sou o cara. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, porque para o velho homem, a velha natureza, dominar novamente a nossa vida é, uma fração de segundos. Então Paulo está dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Houve um povo que habitou ali numa região da Itália, onde é a região da Toscana hoje, os etruscos, por volta do século IX até o século II antes de Cristo. E este povo, os etruscos, eles influenciaram grandemente os romanos. E eles tinham uma prática terrível que era necrofaria. É isso que Paulo está dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então os etruscos, quando um homem assassinava outro homem, ele pegava o corpo morto e amarrava nas costas do vivo. Pé com pé, perna com perna.
tronco com tronco, braço com braço, cabeça com cabeça. Essa era a necroforia. E o assassino estava condenado a viver o resto da vida com aquele cadáver amarrado no seu corpo. Um dia, está geladinho, até passa. 2 dias, 3 dias, 4 dias, o corpo já começa a inchar e a cheirar mal. 1 semana, os vermes já estão devorando. O corpo está em putrefação, cheirando mal. E toda aquela podridão, todo aquele mau cheiro começa a passar para o corpo do assassino e começa a contaminar o assassino. Até que ele também, o seu corpo também é dominado por aquela imundícia e ele acaba morrendo. Mas não deve ser uma coisa boa. A Nadia está assim, né? Imagine, né? Imagine a pessoa andando com um cadáver que explodiu, que está a carne derretendo, as larvas estão assim, ó. E ele está andando para lá e para cá. Paulo está dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está trazendo um alerta poderoso para a nossa vida e dizendo: se você não batalhar contra o seu homem natural, se você não batalhar contra a lei da sua carne, o pecado vai tomar conta e a podridão do pecado vai passar para você até que você morra. Mas não é a morte física, porque a morte física passou, morreu, mas é a morte eterna. E Paulo está dizendo: miserável homem que sou, tenho um corpo do pecado que está amarrado em mim, para que eu não faça aquilo que eu quero fazer, para que esse corpo quer que eu me torne escravo do pecado novamente. Quer que eu me suje com essa podridão, quer que eu me contamine com esta podridão. Quem me livrará do corpo desta morte? Este alerta é para a minha vida. Este alerta é para a sua vida. Nós não podemos brincar de ser crentes, irmãos. Como diz o ditado popular, não podemos dar sopa para o azar. Não confie na sua carne, não confie em você, não confie nas suas decisões. Quem está falando não é o pastor Hudson, é o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo: eu sou carnal, sabe por quê? Enquanto o meu homem interior, o meu espírito quer adorar o meu Senhor e Salvador. E outra coisa, irmãos, quantos aqui já foram arrebatados até o 3º céu? Quantos aqui recebem, eu tenho que pregar domingo à noite, vem Deus e arrebata e leva lá para o céu, hein, Joel? Imagine que benção. E você desce com um sermão fresquinho aqui e diz: meus irmãos, ontem à noite Deus me levou para o 3º céu e eu quero trazer uma mensagem direto do trono, direto mesmo. Imagine que coisa extraordinária. A vida de Paulo era assim, irmãos. Paulo estava acostumado com isso. Eu tenho que ir para tal cidade, eu tenho que escrever uma carta. Deus fala: vem aqui, meu filho, vem aqui. Levava nos céus, ele diz assim: o evangelho que eu prego a vocês, eu não aprendi de homem nenhum, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu vou ao 3º céus, e lá eu recebo as instruções. Agora eu vou brincar, agora eu vou me achar melhor do que Paulo. Agora você quer brincar de ser cristão? Você quer brincar com o corpo da morte que ainda está preso? Isso aqui não é teologia da igreja presbiteriana, não. Isso aqui é teologia da Bíblia. E as pessoas estão brincando com a vida cristã. As pessoas estão levando de qualquer jeito a vida cristã, irmãos.
E o alerta para mim e para você nesta noite: cuidado, porque a carne para vencer é rapidinho. Paulo está dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, vamos refletir mais um pouco aqui. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele diz: não pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. Paulo, que o camarada caiu do terceiro andar no meio da mensagem, ele vai lá, ora, o rapaz ressuscita e termina de ouvir a pregação. Paulo, que chega na ilha de Malta, e a Bíblia diz que todos foram curados, a ponto de achar que ele era um Deus. É desse Paulo que nós estamos falando, que subiu ao terceiros céus. E ele está dizendo: miserável homem que sou, se eu bobear, o pecado que está amarrado aqui vai tomar conta. Irmãos, vamos nos colocar no nosso lugar. Vamos refletir sobre a nossa condição espiritual. Vamos refletir sobre a nossa caminhada. Eu não quero me afastar desse Deus por nada. Mas a minha carne não pode, o meu eu não pode. As minhas decisões não podem, a minha força não pode, a minha condição não pode. Se Paulo estava apelando para o espírito, para o homem interior, eu e você temos que seguir pelo mesmo caminho, se não for a graça do Senhor. E a Bíblia mesmo diz: se não fosse as muitas misericórdias de Deus, há muitos já teríamos sido consumidos. Então que possamos, irmãos, ficar com este alerta para a nossa vida. Vamos ser crentes espirituais. Vamos ser crentes fortes. Vamos desfrutar desta lei espiritual. Vamos, como o apóstolo Paulo, dizer: no meu homem interior tem prazer na lei de Deus. É uma alegria para a igreja. É uma alegria cantar, é uma alegria servir a este Senhor, é uma alegria abrir mão dos prazeres deste mundo, é uma alegria criar inimizade com o mundo, porque a Bíblia diz que aquele que se constitui amigo de Deus, se constitui inimigo do mundo. Não tem problema nenhum, pode zombar, pode xingar, pode dizer que a gente é chato, quadrado, careta, antiquado, não tem problema, se o meu homem interior estivesse agradando de Deus, nada disso tem muito valor na minha vida. E o próprio Jesus disse: não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer divisão. Eu vim colocar divisão entre pai e filhos, entre esposo e esposa. Eu vim trazer divisão, porque aquele que quiser seguir a mim, tem que seguir a lei do Espírito, e tem que amar a mim acima de todas as coisas. E Paulo nos dá este bom exemplo. Irmãos, Paulo, doutor da lei. O pastor, no sábado de manhã, fez uma descrição maravilhosa sobre Paulo, né? Paulo, cidadão romano. Paulo era da elite. Paulo era rico. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Não era qualquer um que estudava naquela época. Paulo falava alguns idiomas. Paulo era fariseu dos fariseus. Paulo, ele era daqueles assim, que você teria prazer de convidar para a sua casa. E se fosse nos dias de hoje, a gente ia levá-lo para a nossa casa, jantar e fazer uma selfie para colocar nas redes sociais e dizer: vocês não acreditam quem está aqui em casa. Paulo está aqui jantando comigo. Paulo veio almoçar, não acredito. Paulo está aqui. Se a turma faz aí com os pregadores, né? São bem menor que Paulo, a turma já fala, né? A gente tem um pregador famoso, a gente já vai lá, bate foto junto, já coloca na rede social para ostentar, né? Estive aqui com meu amigo fulano. Paulo era assim.
Paulo, quem sabe Paulo tinha agenda cheia, café de manhã na casa do doutor fulano, janta na casa do doutor ciclano, almoço na casa não sei ciclano, uma palestra lá para os gregos em tal dia. Paulo tinha agenda cheia, Paulo era celebrado, todo mundo gostava de Paulo, todo mundo queria Paulo por perto. De repente Paulo se encontra com Cristo, e ele diz assim: todas essas coisas que para mim tinham valor, agora eu considero como refúgio, diante da sublimidade do que Cristo tem revelado a mim. Então eu facilmente vou abrir mão dessas coisas, para que eu possa, no meu homem interior, se alegrar das leis de Deus. Vamos ficar em pé neste momento.